Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais um Café e Prosa e hoje recebendo um grande jornalista, um grande comunicador da nossa história, da história da imprensa de Florianópolis, vem de berço, tem uma história de vida bonita e ainda nativa, acompanhando os fatos da nossa cidade, do nosso estado, sobretudo na política. Ele que tem 78 anos, nasceu em Santo Amaro da Imperatriz, aqui na nossa região da Grande Florianópolis, e tem muita história para contar. Recebendo o Vânio Bosley, colega jornalista, com uma história escrita e muitas histórias a contar. Seja bem-vindo ao Café e Prosa, e é muito bom te receber. Aliás, aprendi muito contigo na profissão e vendo as suas entrevistas tete a tete, sobretudo na área política. Obrigado. Olha, Bion, muito agradecido pela presença aqui no teu programa, na Café e Prosa. Realmente a gente tem uma história aí para contar, porque o dia a dia sempre tem um fato novo, né? E graças a Deus a maior parte da minha vida como jornalista, eu atuei na área política, com atuação e recebi alguns cascudos, né? Porque realmente o entrevistado não aceitava algumas perguntas, mas faz parte da vida, estamos aí trabalhando ainda, né? Na rádio, daqui a pouquinho eu vou voltar com podcast, porque meu sonho é voltar com um comentário na rede social, vai entrar sobre política, tem muita coisa para falar, porque hoje falar sobre política não precisa pensar 2 minutos. Só olhar pela janela que tu já encontra um fato novo, infelizmente alguns fatos, casos de polícia, mas faz parte da vida. Ô Vânio, para a gente começar, nascido e criado em Santo Amaro da Imperatriz, quais são as lembranças da infância? Bom, Santo Amaro da Imperatriz é estudante, né? Meu pai tinha cartório, era cartorário, e eu o ajudava. Agora, o meu tempo de estudo, de criança, né, pertinho da adolescência, foi em colégio interno de padre, onde eu aprendi a minha vida. Claro, além disso, a educação que eu recebi do meu pai, da minha mãe, mas eu aprendi muito no colégio São Lugero com o padre José. Fiquei interno durante 6 anos lá. Inclusive, tem um conterrâneo nosso aqui que era aluno do Colégio Nossa Senhora de Fátima, foi prefeito da capital, Nilton Severo da Costa, sim, aqui do claro. Pantanal, era meu aluno, ele. Eu estava no 3º ano com ele e eu era considerado na leitura mais fácil, então dava aula lá de vez em quando, mas Nilton Severo, grande personalidade, grande administrador público. Outras famílias de Florianópolis, e o interno lá era o seguinte, era seminário, era estudar e durante todo o ano tinha uma férias por ano, que era em dezembro, que a gente vinha de ônibus pela Santo Anjo, por Lauro Miller. Eu me lembro que a gente, quando enjoava, o cobrador dava um gole de Udenberg para a gente tomar, tu vê, como criança, dá um Udenberg para não enjoar muito. Então eu estudei no Colégio de São Lugero, estudei no Colégio Santo Antônio de Blumenau, padre Frederico Durier, que foi meu conterrâneo de Santo Amaro, aqui no Colégio Catarinense, e essa foi a minha vida. Depois eu fui para a vida profissional já. E era uma passagem com muita disciplina, né? Olha, era disciplina necessária. Por isso que o que eu tenho hoje, eu agradeço ao padre José. Apoiei um pouquinho dele de rabo de tatu na bunda, né? Porque quem saía do sério às vezes, tá? Tinha esses casos assim, mas tem boas lembranças do tempo do colégio. Alírio Bosley, seu pai, fundador da Casa do Jornalista, do Sindicato dos Jornalistas. A imprensa começou dentro de casa. Exatamente. Assim que eu saí do colégio, comecei a trabalhar um pouquinho no cartório. Santo Amaro, a época era agricultura, né? A maior fonte de renda. Sim. E eu era recém-estudado. Eu digo, então comecei a acompanhar o meu pai aqui em Florianópolis, porque ele dirigia o Diários Associados. É uma empresa de mais de 5 jornais que tem aqui no estado, e o carro-chefe era o Diário Catarinense, que era impresso em Blumenau, mas a sede dele era aqui na capital. Então eu acompanhava o meu pai nessas andanças dele de Santo Amaro para Florianópolis, para não ficar fazendo sem nada, e ajudava ele na máquina de escrever, a bater alguns textos lá que ele me passava. Ele era correspondente do jornal o Globo à época também. E daí eu comecei a notar o seguinte, como eu entregava jornal nas repartições públicas aqui, a sede, a redação do jornal era aqui na Rua João Pinto. Sim. E do lado de cá tinha os edifícios da secretaria, diretoria, tinha as secretarias que assinavam o jornal. Então eu era encarregado de manhã cedo de fazer a entrega, fazia entrega. E eu notava quando eu entregava o jornal
que a primeira página que a maioria das pessoas abria na secretaria ali, eram vários exemplares, era o horóscopo. Ia ver polícia e horóscopo. E foi me chamando a atenção. Daí eu falando com o pai, ele disse assim, vamos fazer o seguinte, vou fazer um teste contigo, tu vai fazer horóscopo no jornal. Criei uma sigla lá, o nome vulgo, Sabuvan, eu era o Sabuvan. Sabuvan. Eu pegava o horóscopo antigo, né, de outros astrólogos, e já trocava o signo, Áries, Escorpião, ia trocando e ia botando tudo. Sei. E daí ele disse assim, não, mas vamos fazer diferente, além do horóscopo. Daí tinha uma leitura danada, eu entregava o jornal lá, o horóscopo de hoje, ele lia, onde é que está o Sabuvan? Às vezes ele queria falar que o Sabuvan, não, está viajando, está na Arábia, está viajando, está trabalhando. Daí o pai assim, não, vamos criar uma Madame Valquíria, que vai ser Madame Valquíria, vai dar conselho, sabe? Como a gente via no papo das mulheres, principalmente, que elas falavam muito, meu namoro terminou, tá ruim, e eu fui pegando o tino de cada uma, eu digo, agora vou mandar recado direto. Então, eu recebi da Bernadette lá, de uma secretaria de Estado, não dizer qual era, ele está mal em casa, porque o namorado está traindo ela com a empregada doméstica, esse negócio todo, tal, mas eu dou conselho para ti, termina logo com esse namoro e tal. Então, eu dava conselho assim, e assim começou. Até que numa festa do Divino em Santo Amaro, eu conheci o Souza Miranda, Oswaldo Souza Miranda, grande locutor. Ele assim, tu que faz horóscopo lá, às vezes eu leio errado, pensando que é um cara, é um professor mesmo, é tu? Digo, não, sou eu, mas eu tiro assim, quero trabalhar na rádio. Digo, pô, vou fazer essa experiência. Vai trabalhar comigo na Rádio Santa Catarina. Segunda-feira te apresento ali no edifício Zaia, nono andar, que eu vou falar com o doutor Amilcar Cruz Lima, que é pai do meu amigo Haroldo Lima também, que é dono da Jovem Pan. E vai trabalhar comigo na Rádio Santa Catarina, primeiro lugar no Ibope. Comecei. Fui lá, fiz um teste de repórter, redator, era rádio escuta, né, na época. Isso é anos 60, mais ou menos. Foi em 68. 68. Daí fui trabalhar na Rádio Santa Catarina como repórter policial. Eu morava em Santa Amaro, vinha no ônibus das 4 da manhã, tinha um ônibus que saía de lá, da Imperatriz, às 4 da manhã, que trazia os trabalhadores para a área da construção civil aqui. Eu já vinha naquele ônibus. Descia aqui no ponto, direto na Delegacia de Segurança Pessoal, ficava aquele lado do 5º Distrito Naval. Peguei amizade com os investigadores, delegados, eles já deixavam na gaveta, guardada para mim, em primeira mão, os fatos da madrugada. Então eu chegava lá, pedia para o funcionário, abre a gavetinha do delegado ali para mim, abria, estava no papelzinho escrito, tudo assim. Eu ia pro programa ali, Edgar Bonassis, às 6 horas da manhã. Tio Bona, às 6 horas da manhã, e apresentava o noticiário policial, fazia uma novela, eu e ele, imitava um, imitava outro, assim, um papo de briga de mulher, de coisa. Comecei na área policial. E depois o doutor Amilcar me chamou para mim fazer a representação da rádio. Pô, Vânia, eu preciso da rádio, era primeiro lugar no Ibope. Sim. Era concorrente da Diário da Manhã, da Guarujá. Tinha mais Ibope do que as outras todas juntas. Sim. Eu e Ibope que tinha a Santa Catarina. Tu vai fazer representação para mim. Então eu representava ele em eventos assim do governo do estado, de prefeitura. E ele assim, fala de política. Teu pai tem política, fala um pouco de política que eu quero. E ele era bem durão, mas era um cara seríssimo, né? Doutor Amilcar, não sai do sério. Tem que ser bem sério, bem respeitoso. Comecei a fazer política ali, surgiu. Daí, em 75, o Espiridão prefeito nomeado de Florianópolis, me convidou, Vânia, vai lá na minha casa, ali no Tenente Silveira, domingo, que eu quero falar contigo. Cheguei lá, estava uma mesa grande de amigos dele. Olha, esse aqui é o meu futuro secretariado, senta aí, tu vai ser o meu assessor de imprensa. Daí eu trabalhei com o Espiridão como assessor de imprensa, mas não saí da rádio. Ele disse, não pode continuar na rádio. Continua na rádio. Trabalhei com ele. Espiridão é aquele homem que não tem hora para trabalhar, pô, de madrugada, quando chovia, eu já sabia. Até hoje, né? Hoje não dá para tomar nada à noite, porque o Espiridão vai me tirar de madrugada. Me dava uma bota 7 léguas, saía eu com ele aí nas estradas, aí no dia de chuva, eu com a máquina fotográfica, Polaroid. Para ele bater foto, já coisa e tal. Daí ele disse assim, outra coisa, eu fui convidado pelo Darcy Lopes e pelo Roberto Alves para fazer um programa na TV, Pergunta ao Prefeito, todo sábado. Tu vai produzir para mim, sabe? Pega essa máquina fotográfica, sai pela cidade, vai ver onde é que tem buraco na cidade, fotografa, traz tudo para mim. Sábado era o programa, eu produzia. O Roberto Alves ficava lá no estúdio também. Daí, com isso, o Espiridão ganhou uma ascensão política, depois foi eleito deputado federal, governador, com a votação histórica aqui em Florianópolis, porque foi um bom prefeito.
Porque fazia o seguinte, eu levava a foto, tinha um buraco aqui na frente da Câmara, do prédio da Câmara Sim. aqui, um buraco ali. Daí eu levava a foto, eu dizia, ó, tá vendo esse buraco aqui na Nita Garibaldi? Número 35, esse buraco? Segunda-feira está fechado o buraco. Está recuperado. E assim vai, na Terence Silveira, na Santos Saraiva. Tá. Só que ele pegava as fotos e ligava para o Brusa e para o Oswaldo Paulo Martins. Marcos Brusa. Que era coronel da PM, era secretário do Continente. Olha, segunda-feira eu quero esse buraco tudo fechado e coisa. Vai lá e bater a foto da obra pronta. No outro programa mostrava, está aqui pronto, tá. Pô, pegar aquele credibilidade. E que antes de ser prefeito ele foi secretário de obras, né? Educação. De educação. Secretário da Educação. Ele foi secretário de obras na época, antes de ser governador, no governo do Jorge Bornhaus, né? Isso, do Estado. Do Estado. Secretário do Estado. E ali eu comecei na TV Cultura, o Roberto Alves me deu o primeiro emprego na TV. Foi. Apresentar programa, tinha um programa de entrevista, ele me deu, vai lá, te vira. E trabalhei com ele, graças a ele eu peguei o primeiro emprego na TV. E depois vai, volta, tô. Daí uma vez o Espiridiano assim, nós vamos para Brasília, mas vamos passar em São Paulo para assistir o jogo do Corinthians. Eu queria levar o Fenelon, que era corintiano danado, mas o Fenelon não podia ir. Vamos nós dois. Ia a Brasília como prefeito, buscar dinheiro. Passamos em São Paulo para assistir o jogo do Corinthians, daí eu já trabalhava na Folha de São Paulo, aqui era correspondente, e consegui ir lá, eu digo, ó, deixa a gente entrar no estádio, entramos no estádio. Da Abrace, Associação Brasileira. Não tinha carteira nenhuma, não tinha tinha carteira de repórter da Folha de São Paulo. Da Folha. Eu fui correspondente aqui, diretor da sucursal, inclusive aqui na frente, no prédio da Anita Garibaldi, na sobreloja era a sucursal da Folha. Trabalhei na Folha de São Paulo, e daí assistimos lá o jogo, e com isso conheci, né, o Fernando Barros, que era o meu chefe, mas eu conhecia só de telefone. Só de telefone. Conheci lá pessoalmente. Lá na Avenida São João, que o expediente foi comer umas esfirra ali no restaurante tradicional árabe. E ele me viu, tá, pela foto, o Vânia, assim, me disse, hoje é meu compadre, aliás. E ele disse, tu vais ser o correspondente da Folha de Notícias Populares. Eu já vi que tu botaste lá que é noticiário, que é repórter policial. Eu emplacava quase toda semana a manchete na Notícia Popular, que era só sangue, né? Só sangue. Lembra? Era só polícia. E na Folha eu tive professor lá como Cláudio Abramo, Boris Casoy. Olha, só fera. E também tive na Polícia Federal por causa daquela novembrada, tá? Como é que foi isso? Minha. Como é que foi isso? Era o seguinte, o dia que o Figueiredo esteve aqui na Praça 15, eu fiz a cobertura para a Folha de São Paulo. 30 de novembro de 79. Inclusive eu tenho cenas minhas no filme. Na novembrada eu apareço ali em algumas cenas. E eu acompanhei, eu estava bem na frente do palácio, quando um sargento do Exército sacou uma arma, dizendo que vocês têm que ser democratas, começaram a jogar galho de ave ali em cima. Eu cobri tudo para a Folha. Cobri ali, fui no Ponto Chique, quando o César Carlos era ministro da Energia, recebeu um tapa na orelha, tinha orelha grande, né? César Carlos, um grandão do Ceará, e assisti tudo e fotografei. E com isso, depois de uns dias, daí houve aquele envolvimento dos estudantes na Lei de Segurança Nacional. Foram processados, né, pela Lei de Segurança Nacional, e com isso, inclusive, numa segunda-feira eu estou em casa, e eu morava ali no Balneário do Estreito, na Rua Garcia ali. Hoje é Sérgio, é o irmão do... Com Sérgio Gil. Sérgio Gil ali, o Sérgio Gil. O nome dele, em homenagem, foi jogador de futebol jogador também. do Figueirense. Morreu num acidente trágico de... Foi em 89. 90 ou 89. Eu estava ali, morava na Rua Garcia, numa segunda-feira de manhã, um carro da Polícia Federal parou ali na frente da casa, tocou campainha. Bem educado, policial, vim, daí assim, estou te convidando, um convite para comparecer ali na Polícia Federal, era ali no Estreito. Sim, na Rua Tijucas. Na Rua Tijucas, ali onde foi a DEIC também, agora. Polícia na frente da Editografe. Ali. Você tá, algum problema? Ele disse, não, o delegado quer falar contigo. Tá? Segunda-feira, edição de segunda-feira da Folha, cheguei lá, o delegado me recebeu, que eu esqueci o nome, abri o jornal, estava na primeira página, uma manchete em que eu coloquei que era a maior burrice do governo impetrar a Lei de Segurança Nacional. Pô, naquela época. Eu disse, como é que você fez essa matéria? Uma matéria minha, na primeira página, assinada, Vânio Bossoli, Florianópolis. Eu disse, pô, eu não mandei essa matéria. Essa matéria não é minha. Bom, está assinada aqui o teu nome, explica. O senhor vai dar licença, não, vou ter que falar com a redação da Folha para saber quem é que fez esse texto aqui no meu nome. Tá.
Só que a Folha de São Paulo, na época, ela tinha rádio escuta. Como o Telex, a gente mandava uma matéria pelo Telex dos Correios, só tinha uma máquina aqui. Sim. Como não tinha celular, telefone tinha aqui no Cabo Submarino, mas era um telefone que dava muito trabalho, a ligação era muito difícil, a gente tinha um jeito da telefone, que era na telefone que passava as notícias por telefone. Lá era rádio escuta gravado. Sim. Aí eu falando com a Folha de São Paulo, logo que saí da Polícia Federal, ele disse, ó, vou te dar 5 dias para tu trazer as tuas coisas, porque nós vamos te indiciar. Eu digo, poxa. E falei com a Folha, não, tem uma matéria tua aqui, sim. Daí eu podias mostrar para o Fernando, mandar uma gravação, eu vou a São Paulo para ver. Resumindo, a voz não era minha. Passaram a matéria no meu nome, para o Rádio Escuta. O estagiário da Folha pegou aquilo como Vânio Bosley e passou uma matéria toda redigida. E o caso foi pegando, quando descobrimos o seguinte, fui ver a voz, era do Nelson Vedequim, à época senador, aqui de Santa Catarina. Ele que mandou meu nome, ele confessou depois, ele disse, não, mandei as informações e realmente... Usei o teu nome, indevidamente. O meu nome, quer dizer, então... Teve um perrengue esse negócio, mas é meu amigo também. Ele passou as informações, era senador, deputado federal na época. Sabe? Foi uma história isso, um acontecimento. Uma história, deu mais. Apanhei de bengala uma vez também. Estava apresentando um programa na TV Barriga Verde à noite, programa de entrevistas. O Bento Silveira era o apresentador, saudoso Bento Silveira. E eu participava na bancada. A Alaine Valgas também eu acho que estava na bancada. Foi um domingo à noite, estava numa coisa. Gilmar Dallagnol, presidente da Eletrosul, Michel Cury, vereador, e tinha outro entrevistado. Tá? E o programa segue ao vivo, com perguntas por telefone. Numa dessas eu perguntei assim, eu tenho uma pergunta aqui para o presidente da Eletrosul. Seguinte, presidente, fulano de tal, que eu esqueço o nome, está perguntando assim, a cada contrato que o senhor assina da Eletrosul, quanto é que o senhor leva de comissão? Pô, na tampa, mas eu também não pensei antes, rapaz. Não pensei antes. Sim. E, puxa vida, eu estou chamando o homem de corrupto, recebe comissão, mas naquela muita pergunta, uma em cima da outra. Ele começou, eu queria dizer, o quê? O que tu perguntasse? Quando eu falei assim, não, uma pergunta aqui do coisa, eu já sabia que ele pegou uma bengala, que ele tinha um problema na perna, usava uma bengala dentro do sapato, aqui do lado do sapato, para ele não vem em cima de mim, rapaz. Ao vivo? Ao vivo. Sorte que o Michel Cury conseguiu apartar o negócio e a gente, fiquei uns 3 meses ele sem falar comigo e fomos descobrir um diretor do sindicato, do o Sindicato da Eletrosul, eletricitários de Florianópolis, tinha feito a pergunta e eu caí na besteira, trocou o nome, era dele. Entendi. Ô Vani, e você falou de Michel Cury, foi um grande legislador nesta casa, na Câmara Municipal, onde estamos. E as histórias da Câmara, né? Tu és de um tempo que a Câmara não era aqui, era lá na... Ali onde foi a Prefeitura, na Praça 15. Era junto com o gabinete do prefeito, né? Na Praça 15, né? Quais são as lembranças, os nomes que marcaram a história da Câmara? Da Câmara ali, na época que o Esperidião era prefeito, o principal era o Edson Andrino. Era um grande tribuno, né? Como deputado estadual e federal também, ele foi... Sim. Realmente foi uma grande personalidade da política de Santa Catarina. Foi o prefeito que conseguiu derrotar o Chiquinho Assis, Sim. Que à época era o candidato forte, né, apoiado pelo Esperidião. Ganhou a eleição, o Edson Andrino. Depois veio o Sérgio Grando, né, que esses ônibus que estão no morro hoje aí, o primeiro projeto foi de autoria do Sérgio Grando. Em 95. É ele que lançou. Então ali tinha o Aloysio Piazza. Grande Piazza. Michel Cury, né? Conhecia todo o regimento interno do Michel Cury. E outra coisa, o Michel Cury foi presidente da Câmara também, aqui, várias vezes. E ele realmente era um político que tinha assim, uma ascensão muito grande, um conhecimento de causa, né, da legislação, do regimento interno. Sim. Politicamente tinha muita repercussão na cidade. Só não foi prefeito de Florianópolis. Já o Najib Jabor, né, que Sim. também é experiente, Aldo Belarmino da Silva, Sim. outro vereador, foi presidente da Câmara, diretor da Celesc. Então foram pessoas assim, que marcaram, né? Que marcaram a política de Florianópolis, realmente tem personalidades aí de sobra.
Você já contou aqui alguns causos da política, né? Mas de um tempo na sua carreira para cá, o foco mais foi a política estadual, né? Com os governadores, deputados federais, deputados estaduais, o Congresso Nacional, né? Eu tô no jornalismo há 25 anos, mas com 44 anos de vida, eu vejo o Vânio sempre atuando nesse ramo maior, né? No caso do Estado e Brasília. Tem muito acontecimento que passou por ti, né? Teve. Por exemplo, a minha passagem em 82, o Ariel Bottaro Filho era diretor da RBS. Ela recém estava começando aqui, ele me convidou para a gente montar um programa matinal na televisão. Era uma novidade. Poxa, de manhã o pessoal em casa só ouve rádio. Mas vamos botar o Bom Dia Santa Catarina. Eu fui um dos que inaugurou o programa. Eu, junto com a Vera Michels, sabe? O Ariel Bottaro também, e outros profissionais que trabalhavam ali na área, mas principalmente essa área. E depois veio o Bento Silvério, e à época a gente tinha rádio escuta. Continuava o tempo da rádio escuta e o Bom Dia Santa Catarina, pô, como é que vamos fazer despertar a audiência na televisão de manhã cedo? Mas que horas já... É que assim, hoje começa muito mais cedo. Era 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, né? 6 horas. A gente hoje... chegava 3 horas da manhã na TV. É. Tinha que chegar cedo, 3 horas da manhã, isso que é legal de contar, para fazer a produção. Para montar tudo, né? Fazia a produção, usava alguma matéria do Jornal da Globo, à noite, né, da noite anterior, e no mais era colhia informações na Assembleia, na Prefeitura, e na área política a gente entrevistou, me lembro, participei de entrevista do Leonardo Brizola, que era muito bom de entrevistar, né? Doutel de Andrade, Luiz Inácio Lula da Silva umas 4 vezes, quando ele começou já a pintar como pré-candidato à presidência da República, né? Barbudo, após a fundação do PT, né? O Lula vinha muito a Florianópolis, né? Sim, ele frequentou muito aqui, né? Aqui, ele tinha um amigo aqui, um amigo em comum, que era o Jorge Lorenzetti. Sim, Lorenzetti. Visitava muito, que era o churrasqueiro dele. Se tornou, né? Depois o churrasqueiro lá em Brasília. Sabe? Então, personalidades políticas, o Franco Montoro, do governador de São Paulo, e depois nós tivemos uma ascensão muito grande da RBS, foi na grande enchente, infelizmente, uma tragédia, aquela grande enchente de 84 em Blumenau, quando nós tivemos a sorte que nós tínhamos uma antena na torre da Embratel em Blumenau, o único local que a chuva não conseguiu acessar. E lá de cima, montamos um estúdio no lado da antena, ficou lá o Zé Reynolds, ficava lá pendurado, e nós aqui no estúdio transmitindo 24 horas sobre as enchentes, com imagens exclusivas, né? Porque tivemos essa sorte de estar na torre da Embratel, ficar no centro de Blumenau, perto da ponte, onde a enchente tinha a maior densidade de água. E ali nós conseguimos realmente fazer... Há histórias que tanto o Espírito a mim como o Edson Andrino saíram daqui, botaram um bote no reboque do carro e foram para Blumenau lá para... Blumenau, o Espiridião ficou lá e aqui no Terminal Rita Maria ficou um centro de abastecimento, né? Recolhimento de doações. Pô, é coisa incrível. Daí também a gente teve a oportunidade de entrevistar o presidente Figueiredo, também, Zé Sarney, Fernando Collor de Mello, que chegou ali foi na TV Cultura, daí eu estava na TV Cultura com o Estácio, que daí saímos... Estácio Ramos. Junto com o Ariel, nós fomos para lá, e teve ele estava em pré-campanha ainda, o PC Farias pediu uma sala. Eu quero uma sala aqui especial para mim. Tá, tudo bem, deram a sala lá do diretor da TV, estou com uma mala. De vez em quando ia um por um ali para dentro daquela sala, né? Parecia um confessionário. E saía com um sorriso... O bastidor da política. Saía com um sorriso na orelha, né? A boca bem larga, rindo à vontade. Pô, a gente só anotando. Né? Depois fomos descobrir que ele era tesoureiro do Collor, né? Enriqueceu muita gente. Com a mala, né? Aquela mala, a roupa não tinha nada. Né? Devia ter, a gente também não viu o conteúdo da mala, mas era o... Hoje do é Pix, Collor, né? Hoje é Pix, naquele tempo era cédula. Para entrevistar o Collor lá também, sabe? Então teve muita passagem. Petróleo de Portela, aqui em Florianópolis, vieram políticos aí de... E os escândalos da política? O que marcou para ti na tua carreira? Coberturas, entrevistas dos escândalos? Olha, eu estava na época estava na TV Cultura, que a Record tinha recém-comprada, eu ia comprar, né? Já estava praticamente pronto, mas ainda
tinha sido vendida, a TV Cultura, por um grupo de empresários de Goiás, que tem uma empreiteira, mas nada a ver, tem um grupo de televisões, tem uma rede de rádio e televisões também, e ali foi aquele escândalo que teve o impeachment do Paulo Afonso, que nós acompanhamos, né? Todo mundo sabe daquele processo das letras, Sim. sabe? E depois teve também, mais recente, que eu peguei do ex-governador do estado, né? O bombeiro, Moisés. o Carlos Moisés, né? Entendeu? Mas escândalo assim tinha igual aquele do Collor, né? Que nós acompanhamos. Teve um problema econômico grave. Econômico grave do Collor. Perdesse dinheiro também naquela medida lá? Ah, não, ficou congelado uma parte do dinheiro da minha família lá, que a gente tinha guardado, pegou. Teve congelamento. Todo mundo sofreu, né? Sofreu. Mas hoje está diferente, né? Agora, hoje, com exceção da política de Santa Catarina, tu olha para o Congresso Nacional hoje e, olha, não está fácil. Não está fácil. A gente não pode generalizar, né? Sim. Nós temos, por exemplo, 16 deputados federais que representam Santa Catarina na Câmara, 3 senadores. Felizmente, né, a gente não viu até hoje, a não ser o único senador lá, o Jorge Seif, está meio enrolado com o TSE, mas não se vê o que se vê dentro do Congresso Nacional e na Câmara, porque agora mesmo, né, esse projeto da anistia, já o Hugo Mota fez um discurso, levantou a Bíblia do Brasil, que é a Constituinte, né, a Constituição, na sua posse, e já prometeu anistia, depois de uma viagem, de um jantar que ele participou lá na casa do ministro Alexandre de Moraes, diz que aquilo influenciou, já mudou o discurso, hoje ele diz que não tem preso político no Brasil, e agora está esse processo. Agora, por exemplo, hoje também o ministro Alexandre de Moraes, né, pediu a PGR lá, consultou sobre a possibilidade de prisão preventiva do Bolsonaro. Então a política mudou muito no Brasil. Mudou muito. Ô Vânio, e Florianópolis, hein? Essa cidade que você conheceu lá atrás, vindo de Santo Amaro, uma cidade outrora provinciana, mais romântica, e hoje grandiosa, ainda segura, uma cidade que tem futuro, né? Quais são as impressões de Florianópolis, as lembranças daquele tempo antigo? Olha, no tempo antigo era mais fácil, né? Por exemplo, você falou de Santo Amaro. Santo Amaro sempre foi o celeiro agrícola de Florianópolis. Tudo que vinha no Ceasa, no mercado aí, claro, junto disso, juntando lá as cidades vizinhas ali. Águas Mornas, Anitápolis, né? São Bonifácio, Alfredo Wagner. Mas, principalmente, Santo Amaro é um grande celeiro agrícola, né? Era exportadora, inclusive, para São Paulo, de tomate e batata, eu me lembro, né? Caminhões saíram dali de Santa Amaro da Imperatriz. Era um grande exportador aqui dentro do Brasil. E daí cresceu muito em Florianópolis, né? Florianópolis a gente conseguiu na época como eu disse, do Esperidião, que a gente conheceu mais, porque viajava toda hora pela cidade aqui, estava em todo local. A Rua Portela ali em Barreiros, que o Esperidião acabou com a enchente, ali era um inferno, né? Qualquer coisa. E o Esperidião inovou aqui, o Esperidião descobriu em Brasília, que muitos prefeitos ainda hoje, infelizmente, desconhecem. O dinheiro a fundo perdido. Ele tinha um representante da prefeitura em Brasília que conhecia tudo. Eu esqueci o nome dele. Ele conhecia tudo. Então, ele que marcava as audiências com os Esperidião nos ministérios, ele trouxe muito dinheiro para Florianópolis a fundo perdido. Aquele dinheiro que não tem retorno. Sim. Para a União, né? Um dinheiro de graça que está lá, um dinheiro que, desde que seja dentro de um projeto coerente, social... Pode ser usado. Ele lançou aqui aquele mutirão, né? Quantas ruas em Florianópolis foram pavimentadas através de mutirão. E o Esperidião era vigilante ali na Câmara, na prefeitura dele, ele ficava quase praticamente a noite toda. Era solteiro ainda. Depois ele, antes de casar, ele às vezes dormia ali no gabinete dele, ficava ali de plantão à noite, porque sempre aparecia alguma coisa para a prefeitura atender, sabe? E ele, por exemplo, ele visitava as oficinas da prefeitura ali, tratores, daí descobriu que tinha o pessoal era muito malvado com equipamento público, que ganhava pouco. Tinha motorista de trator em Florianópolis que ganhava, para a prefeitura, ele dirigia um equipamento de, vamos dizer, de R$500 mil e ganhava salário de 1.000. O Esperidião descobriu que eles até faziam alguma chantagem em cima, cortava o pneu, a época, isso tudo. E ele foi e valorizou Sim. Primeiro. E botou ordem na cidade em termos de polícia.
poder de polícia da prefeitura funcionou muito bem no tempo do Esperidião. Por exemplo, um dia, um sábado, nós estávamos nos preparando para ir lá no Pergunta ao Prefeito da TV Cultura. Ele recebeu um telefonema ali no gabinete. Olha, estão esparramando concreto pela Tenente Silveira toda. Ah, não deu, não tutubiou, em 5 minutos ele saiu, foi atrás. Era uma betoneira que ia levar concreto para um prédio que seria construído ali, logo lá embaixo, na esquina com a Rio Branco, passando pela Tenente Silveira, a rua da casa dele. Mas deixou um rastro de concreto pelo chão, foi deixando no asfalto. Ele foi até no caminhão, tirou a chave, chamou a polícia, interditou o caminhão. E quem é que mandou? Deu o nome lá do diretor da empresa, fez eles varrer com ácido muriático toda a Tenente Silveira no mesmo dia para limpar palmo a palmo do que tinha sujado de concreto. Deu trabalho, porque o concreto secou rápido, né? Então tem esses trabalhos assim que ele fez de aumento de poder de polícia, que fazia prevalecer o poder de polícia da prefeitura, em muitos casos que hoje se usa ainda, né? Hoje tem esse mesmo complemento desse trabalho. Mas Florianópolis é uma cidade do futuro, né, Vânio? Como? Florianópolis é uma cidade do futuro. O turismo agora, essa última temporada, é o que eu diga, né? Por exemplo, nós temos um bairro aqui que é uma cidade. Ela define uma eleição de prefeito em Florianópolis, se chama Ingleses. Eu morei lá 12 anos, a cidade que cresceu muito, tem muitos aposentados, famílias do Rio Grande do Sul, por exemplo, de São Paulo, que hoje são moradores dos ingleses. Então tem uma população assim, uma etnia muito flutuante, né? Tem de todas as raças ali, de todas as cidades do Brasil, tem um representante, um bairro que tem uma estrutura grande hospitalar na área da saúde, na área do comércio, bancos, supermercados, enfim, tem muita coisa. Gostas de uma praia, né? Morar na praia, né? Eu morei na Pinheira também há 8 anos, né? Tinha uma casa de Pinheira. Morei 8 anos na Pinheira, quando só tinha manezinho lá, só tinha pescador. Hoje a Pinheira já... Está maior. Está maior por causa da duplicação da BR-101, ficou uma cidade mais atraente. Né? Mas essa tua preferência pelo mar é por estar próximo da maresia, Não, eu gostava de boteco de praia, né? Boteco de praia? Hoje faz 5 anos que eu não bebo nada, graças a Deus, deu o meu tempo. Mas eu sempre fui frequentador de boteco de praia. Contar a história, olhar uma vez eu levei um barril de cachaça lá na Pinheira, para fazer uma festa lá com os pescadores. Botamos o barril num poste assim, na altura de 5 metros, barril de 100 litros. Botamos lá e botamos uma mangueira. Todo mundo ali tomou um pouquinho, tomaram demais. Quando chegou ali, botamos ao meio-dia, fizemos uma feijoada na praia também. Quando chegou umas 3 horas da tarde, tinha um monte de gente, um dormindo em cima do outro. E a mangueira na boca, algum não tirava mais e tão bêbado que estava, dormindo. Então a gente fez algumas... Sacanagem no bom sentido, né? É viver também, né? Viver. Beber um pouquinho e reunir os amigos é viver, né? Faz parte da vida, né? Ô, Vânio, os filhos, hein? Eu tenho na minha atividade tem a Ana Carolina, né? Jornalista, nossa colega. Está aí na atividade já há muitos anos. É muito criativa, né? Inovadora, de vez em quando ela me ensina alguma coisa. Grande profissional. Tem o Luiz Gustavo, que começou comigo na rádio. O Luiz Gustavo é louco por futebol, né? Transmissão de futebol, tanto que a maior parte do jornalismo dele foi exercido no esporte. Foi. No futebol, tu conhece bem? Trabalhamos juntos. Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente ia para a Praia da Pinheira, trabalhava na Rádio Guararema, do César Souza, ali em Barreiros, e um gravador, levava sempre um gravador comigo, sempre tem uma novidade para entrevistar, né? Sim. Programa de segunda-feira que eu tinha lá. Pois ele mandava desligar o rádio, pegava o gravador e ficava narrando o jogo, inventava jogo, ficava narrando, e aí nasceu. Então eu disse, ele falou, pai, eu queria trabalhar contigo na rádio lá, fazer esporte. Eu digo, pô, mas esporte, pai, tu não tem... Foi! Ficou lá como comentarista esportivo no programa Direto ao Ponto que eu tinha, no Vanguarda no Ar. Vanguarda no Ar. Que eu tinha na Rádio Guararema, e aí foi, né, criando. Depois trabalhou na CBN, trabalhou na Guarujá, trabalhou com você, né? Sim. E trabalhou na TV, na Record. Também, Trabalhou na Barriga Verde, apresentava o jornal que eu comentava também. E o Gustavo casou, porque quando era solteiro ele não podia ver uma vitrine, né? Onde tinha camiseta nova ele comprava. Estourava mesmo? O salário dele só em camiseta. Só em roupa. O consumismo dele era demais. Daí casou, casado com a Adriana, né? E ela é uma funcionária hoje, servidora de carreira do Tribunal de Justiça. E resolveram morar nos Estados Unidos. Sabe? Como muitos brasileiros. Sim.
Então hoje ele está lá há 5 anos já, praticamente, morando em Orlando, né, bem estabelecido. Ainda não tem a cidadania porque demora. Infelizmente o brasileiro lá tem um nome por causa de ter muito imigrante nos Estados Unidos, né? Mas ele está prestes a receber, mas já tem direito a trabalhar com carteira assinada, tem casa, tem carro e está muito bem lá no coisa. O Gustavo logo vai ter o Green Card, que a gente chama. Ele vai receber esse cartão logo, porque já está na fase final. Aliás, ele esteve lá jogando basquete quando era adolescente, né? Ele conheceu, eu acho que o sonho dele nasceu ali, ele tinha uns 5, 6 anos de idade, 7 anos, eu acho. Jogou basquete contigo, né? Jogamos juntos. Aqui no Banco do Brasil, em Coqueiros, isso. Que era o... Gilberto. Pô, até hoje eu vejo o Gilberto na rede social ali, continua. O Gilberto formava uma equipe e levava para Miami. Foram 3 vezes que o Gustavo foi. Né? Foi ele, Valtinho, Valtinho, filho do Dr. Juca, aí, médico espetacular, né? Médico da Petrobras. Gente, não, o filho dele que é o médico da Petrobras. O filho dele. Spike. O Spike, O Spike. E aí temos também o Evandro. O Evandro não é do futebol. Não, o Evandro não. O Evandro hoje é funcionário de carreira, né? No Estado. Então exerce a função. Embora tenha feito jornalismo também. Fez também, Fez também, mas fez radiologia também. Mas está hoje na área administrativa, área operacional. Está muito bem. E a Vânia que faleceu também, sua filha. Ela teve um câncer, infelizmente faleceu. E os netos são alegria hoje, né, Vânia? Um dela, um neto mora comigo. Sim. A minha companheira, a Luana. Advogada hoje, formou cedo, está com 27 anos de idade, advogada há 5 anos, né? Sim. Advogada do meio ambiente, principalmente, que ela é louca pela natureza, vegana, então por aí ela fora. Ela que está cuidando de ti. Mora comigo lá e tal, mas ela que é a minha assessora principal hoje, né? A gente mora juntos já faz muito tempo. Ô, Vânia, e o teu pai, hein? Contar um pouco da história dele, que marcou época em Santa Catarina, na comunicação, né? E essa veia toda jornalística que veio do Vânia para os filhos, passou por Alírio Borges. Ele tinha uma história grande da mãe dele, a minha avó Perpétua e o meu avô Eugênio. Os Barretos são muito inteligentes. O pai tem o sangue dos Barretos. Sim. Fala aqui do Jason Barreto, sabe? Então os Barretos, tem o Ciro Barreto, também jornalista, né? E ele tinha essa veia grande. Escrevia muito, até hoje eu tenho muita coisa dele escrita, né? Que ele mandava, assim, umas mensagens. E ele tinha no jornal uma coluna política ao pé do ouvido, que ele era o bambambam na área da política, né? Sim. Aqui, na época, na coluna que ele tinha no Diário Catarinense. E ele veio para cá e ele tinha facilidade em fazer discursos do improviso. Lá no Clube 15 de Janeiro de Santa Amaro, ele foi orador do clube, nunca quis ser presidente, foi vereador em Santa Amaro também. Foi um dos que ajudou a emancipar o município no governo Ivo Silveira. O doutor Ivo Silveira era governador do estado, mas como deputado na Assembleia ele apresentou um projeto para a emancipação de Santa Amaro, que pertencia a Palhoça. Foi na fundação do município em 1958, né? E ele tinha muito envolvimento na política aqui em Florianópolis. Trabalhou muito com o governador Celso Ramos, com o governador Ivo Silveira, o governador Colombo Salles. Eu também tive o prazer de trabalhar com o Colombo Salles, eu era repórter na época dele. Trabalhei com o Conde Reis também, de repórter. Homem extraordinário, né? Homens inteligentes, né? O Colombo era demais, né? Colombo, meu Deus do céu. Aliás, a Ponte fez agora 50 anos. A Ponte Colombo Salles. E acontece o seguinte, ele se envolveu na política. Uma vez eu vi ele escrevendo um discurso que o Celso Ramos pediu para ele fazer um discurso para ele na época que o Celso Ramos quis fundar a Fiesc, a Federação das Indústrias, junto com o Alcides Abel. Então era um conselheiro, né? Teve muita proximidade com o Ivo Silveira, com o Celso Ramos, depois com o Colombo Salles. Realmente foi um trabalho muito grandioso na política e era um estrategista também, graças a Deus. Não perdia uma eleição em Santa Amaro. PSD e Arena, depois? PSD e UDN, né? PSD, na época era essa disputa, ele era mais ligado ao PSD. PSD, era bem do PSD. E tinha o Ivo Silveira, que era praticamente conterrâneo nosso, governador, né? Santa Amaro ganhou muito. Viajamos esse estado todo aí, mas ele era muito próximo dos governadores. E teve uma passagem na área do jornalismo também fora, né? Ele escreveu artigo para o Jornal do Brasil, para o Jornal Globo, foi muito tempo. Ele que me incentivou a ir para a Folha. No Estadão ele escreveu alguns artigos.
sabe? E aqui ele fundou a Casa do Jornalista e fez com que o Ivo Silveira, convenceu o Ivo Silveira a fazer a doação da casa, que era ali na Vila Ramos, que ali o Estado que pagava, né? Mas daí o Ivo Silveira criou, junto com o Colombo Salles, logo depois, a assessoria de imprensa. Sim. Então hoje esses órgãos públicos que têm assessoria de imprensa, ele achou que realmente faltava e faltava, né? Faltava alguém que fizesse esse elo hoje mais difícil até o trabalho do assessor de imprensa, Sim. porque tem muita concorrência, a rede social traz muitas informações e na época não tinha, né? Era o rádio, duas emissoras de TV em Santa Catarina e as emissoras de rádio e 4, 5 jornais. Peguei no início da carreira justamente esse formato. Era jornal impresso, rádio e televisão. Né? Isso aí. A gente saiu da universidade, tanto eu quanto o Gustavo, para isso. Vamos trabalhar em rádio, jornal, televisão. Tinha assessoria, mas a gente queria ser repórter, né? Eu também porque o jornalista, hoje é diferente. Os estudantes de jornalismo estão aprendendo na universidade a possibilidade de ser repórter, mas a possibilidade de ser assessor, de ser gestor de mídia social. No nosso tempo, a gente se preparava para ser repórter. Né? Era o filé mignon, né? Da carreira, da profissão. Era o nosso ofício. E aí ia para a rua aprender. Né? Aprender a anotar lá e fazer matéria escrita ou com microfone de rádio, depois televisão, porque o rádio era escola para televisão, né? Para ti foi também, não foi? Eu também tive muito professor aqui, o Paulo da Costa Ramos, porque eu trabalhei no Jornal Estado, Toninho Kowalski, Paulo Dutra. Paulo Dutra tem uma passagem com ele, tadinho, já morreu, mas o Paulo Dutra é gozado. O Espiridião ia casar em Dayal. Eu era muito amigo dele. Encontrava sempre no Cine São José, aqui do outro lado. Sim. Ele e a Ângela, namorava a Ângela. Me convidaram para o casamento em Dayal da Espírito. Tu vai ser responsável por me arrumar um fotógrafo bom. Puxa vida, arrumar um fotógrafo. Me lembrei do Paulo Dutra. Paulo Dutra vai ter assim, contratamos o Paulo Dutra para fazer o casamento. Eu acho que na noite anterior, o Paulo Dutra ficou muito tempo na casa do Ilmar Carvalho, sabe? Te lembra do Ilmar Carvalho? Sim, sim. Conversaram muito, e tomaram muito vinho, mas tudo bem, o Paulo apareceu lá. Bate foto daqui, bate foto dali. As melhores fotos não saíram. Não tinha filme na câmera. Paulo Dutra. Puxa, até hoje o Espiridião me dá cascudo, com razão. Puxa vida, levou lá. Poucas fotos tiveram do casamento do Espiridião em Dayal, porque o Paulo Dutra estava com a câmera sem filme. A máquina não tinha filme. Esqueceu. E colocou aí. Dali flash, dali, mas... Não tinha filme. Então, eu tive o Paulo Dutra no Jornal Estado, Orestes Araújo, lembra, né? Fotógrafo também. Grande lenda. Laudilino Sardá. O Jornal Estado era super respeitado. Né? Era diferente, né? Era diferente. Era Standard, Jornal Standard. Né? E eu trabalhei muito no Estadinho de segunda. Eu fazia cabine do árbitro, no estádio de futebol. Ah, é? O Mário Medalha me convocava, o Mauro Pires, era o repórter. O grande Mauro Pires, lenda. Paulo Brito, quando apanhou, levou um tapa do Lauro Búrigo, lembra? Aquele negócio. E eu cobri o juiz no vestiário. Olha, cobri o Alvir Rense, dava para rir. Tudo. A preparação daquele cara no vestiário. Blumenau, né? De Blumenau, né? É, de Blumenau, mas era um grande árbitro. Sim. E eu ficava ali só vendo o comportamento do juiz. No meu caso, era escrever uma matéria sobre o comportamento do juiz. Legal. Não, e o ritual do Alvir Rense era gozado. Meu Deus do céu, o que ele fazia de pose na frente do espelho e a chuteira bem limpinha. Vaidoso. Vaidoso, mas um grande árbitro, né? Marcou história. Marcou história. Então o Estadinho era a nossa... E não tinha jornal segunda-feira em Florianópolis, O Estadinho, ele era consumido igual a água. Porque não rodava, né? Não rodava o jornal. Não, o jornal de domingo era feito na sexta-feira. Sim. Na sexta-feira à noite. Mas como não tinha televisão, não tinha rede social, valia a pena, né? É porque domingo ninguém trabalhava, aí não tinha jornal segunda. Não. Daí, hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Hoje é 7 dias na semana. Era igual a Folha. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, aqui na sucursal, aqui na frente, e o jornal de domingo da Folha já não cabia mais num avião da Varig. Vinha de caminhão. Que era uma edição muito grossa, sim, mas era disputada na Florianópolis toda. A tapa. Vendia aqui na frente da catedral, na banca. É, vendia na banca do Beck ali, ó. É. Ali, tinha ali. O jornal era o que tinha de assinante em Florianópolis, principalmente na Universidade Federal. Mas na época tinha, né? E na enchente de Tubarão, eu fui fazer
eu fui cobrir a enchente de Tubarão junto com o Cláudio Abramo. Olha só. Cláudio Abramo, grande pessoa. 78, né? Isso. Não, foi antes? 74. Não, foi antes, foi. É por aí, foi aí na época. Aquela enchente que até hoje... Braba, braba. Não sabe quantos morreram, né? É. Porque realmente foi. E o Cláudio Abramo veio de São Paulo. Trouxe um fotógrafo para telefoto, que na época era telefoto, né? Uhum. Aquela foto que tu mandava pelo tipo fax. Uhum. E o Cláudio Abramo ficou... A Folha alugou um apartamento aqui no Hotel Royal, ficou como redação. E a gente foi para Tubarão. Aquele homem era doido, rapaz. Ele não dormia e não comia. Tu chegava no apartamento dele ali, tinha 4, 5 mesas abarrotadas de comida. Que ele pedia almoço, janta e não comia. Trabalhava 24 horas. 24 horas. Escrevia, que era um louco, mas escrevia bem. Tarado né? pelo jornalismo. O texto, né? A gente tinha só um hábito seguinte. Se não souber conversar comigo, grava o que vocês querem dizer e estão vendo pela frente. A gente narrava. Fumava? Oh, meu Deus do céu, mas era um ser humano daquele, rapaz. Não, o cigarro era a comida. Agora, a gente ficava ali, sentava na frente dele, ele botava um litro de uísque na coisa, ficava recostado ali na poltrona, a gente narrava o que tinha visto, rapaz, em meia hora estava o editorial da Folha. Que impressionante, né? Cara, É o que o Nelson Rodrigues fazia. O Nelson Rodrigues no rádio, ele escutava o jogo no Maracanã, às vezes nem ia ao jogo, escutava na redação, cigarro do lado, usava a criatividade e a imaginação e discorria. Né? Poucos tiveram isso. E um outro professor que eu tive foi o Boris Casoy, na Folha de São Paulo. Era chefe de redação, ele era... Sabe qual era o ídolo dele, quem era? Antônio Carlos Conde Reis. É mesmo? Vânia, eu te trato bem porque tu mora no estado com o homem que eu mais amo. Porque o Conde Reis teve um papel fundamental na Constituinte de 88. Sim. E antes também, como deputado e senador, né? Ele era muito austero, sabe? Muito verdadeiro. Sim. E o Boris Casoy ficou fã dele, rapaz. Ficou fã dele. Era o ídolo dele. Ele aqui, quando eu vinha para Florianópolis, eu ficava um tempo em São Paulo e um tempo aqui, porque a gente fazia rodízio lá de repórter também. Sim. Agora, não é a Folha de São Paulo de hoje, né? Hoje eu não entraria na Folha nem de jeito nenhum. Lá não tem vez. Hoje, tu sabe, a ideologia hoje é outra. Né? Hoje é diferente, né? Bem diferente. Mas na época era... Quando então eu fazia rodízio lá de repórter da Folha de Rua, trabalhei muito na rua, na Cracolândia lá, eu me lembro, era pequenininha aquele negócio lá, ó, perto da Sé ali, era bem pequenininho. E aqui eu aprendi muito com ele. Ó. Pô, mas foi uma escola também, para mim foi. Imagino que tenha sido. Trabalhei 15 anos na Folha. E o rádio, ouvisse muito rádio na tua vida? O rádio, na época, pegava na onda culta, os rádios aí, das rádios... Não, o rádio nós tínhamos uma rádio em Santa Amaro. Rádio Imperatriz, era do pai. Ele tinha uma rádio. Sim. Porque a época a concessão era fácil, tu te registrava no governo e colocava a rádio, tinha que ser local. A rádio comunitária hoje, sim, claro, que existia antigamente. Tinha a Rádio Imperatriz lá. E nós fazíamos um programa de teatro. Tinha um rapaz que foi prefeito de Santa Amaro, Cláudio Tirevader. Eu acho que ele tem um irmão ou um tio que é promotor de justiça. Um irmão, eu acho, que é promotor de justiça. E o Cláudio foi prefeito de Santa Amaro, foi vereador, mas ele era rádio técnico. Ele instalava uma parabólica de televisão assim que a TV Piratininha apareceu aqui de Porto Alegre, que era a retransmissora, tinha aqui. Sim. Então ele instalava essas... E daí ele tinha tendência a teatro, ele escrevia peça de teatro, a gente apresentava no rádio, rádio novela. Que era uma praxe da época, né? Tinha na Diário da Manhã, tinha na Guarujá. Os programas de auditório. Mas a Diário, principalmente, na Guarujá, aqui o Oscar Berit, aqui na Guarujá era um show. Aqui eu tinha que pegar o ônibus das 10 para Santa Amaro, quando trabalhava na Rádio Santa Catarina, mas passava antes ali às 8h30 para ver só a plateia entrando ali no auditório da Guarujá, aqui na João Pinto. Sim. Ali em cima, tá? Estava esperando o Oscar Berit para fazer, que morava aqui no Morro do Mocotó. Eu ia com ele na casa dele, uma vez me levou, entendeu? Então o rádio era o rádio, né? Era o rádio, não tinha outro instrumento de comunicação. Até hoje também, né? O rádio é muito ágil. Mas hoje o hábito mudou, né? Hoje a gente escuta mais o rádio no trânsito. Exato. E em casa a gente acordava, ligava o rádio. Hoje é a internet. É a internet. Mesmo porque o rádio hoje não pode só tocar música. A música eu tenho no carro. Tem na internet, à vontade. O povo quer notícia, muita gente quer notícia. E de manhã cedo tem que ser o seguinte, é polícia. Queira ou não, é polícia hoje. É sangue.
Aliás, que o Hélio Costa fez muito bem, né? Fez muito bem. Durante Tanto um que grande teve tempo. uma carreira profissional e depois política de sucesso. Né? Ô, Vânio, pensas em parar? Não. Só quando... Com a rede agora, eu tenho um horário numa rádio aqui de Florianópolis que eu não vou conseguir manter. Eu não quero mais expediente, tá? O meu negócio é mais na rua. Nem tens mais idade para isso também, né? Não, tenho, eu faço academia, graças Mas a eu Deus. digo, para dar expediente, dá para fazer de Não casa. não quero. Hoje a tecnologia facilitou. Não quero mais, de ficar numa sala trancada, eu gosto de estar na rua, como nesse local aqui, ó, conversando. Então eu vou ter comentário na rede social, vou voltar, que é fácil fazer política, como eu disse, Sim. né? Coisa mais fácil nem de falar política é olhar pela janela, tu já vê o urubu, às vezes. E outra coisa, fazer um podcast. Nós estamos montando um estúdio aí para fazer podcast e levar o que eu quero fazer mais no coisa é o frente a frente. Que Aqui, é a tua ó, marca, né? É a tua marca. Dois aqui, dois adversários ali, porque vale a pena. A gente aprendeu muito contigo nesse frente a frente, na história, sobretudo no tempo da Barriga Verde, né? Da TV Barriga Verde. Barriga Verde, do Heriberto Relli lá, ele inovava, né? Fazia uns negócios lá. Eu lembro, assim, do teu programa, assim, até com essas cortinas escuras, né? Uma iluminação no entrevistado, e sempre da área política, né? Área política e tal. Mas é bom, é gostoso. É bom, né? Bater papo, contar a história, A política analisar inova o cenário. todo dia, né? Todo dia tem É novidade. dinâmica, né? Dinâmica. Faltou falar de alguns nomes aqui, né? Até falar, citasse o César Souza, trabalhasse bastante tempo com ele. Muito, grande empresário. Ó, trabalhei 13 anos com o César Souza, sabe? Trabalhei na Barriga Verde com o Saul Brandalize também. Sim. Ali também me deu muita abertura, tinha total liberdade, né? Ali na TV Barriga Verde. Trabalhei na RBS com o Delcio Fiorin, Deus Fiorim. falecido prematuramente. Trabalhei com o Ariel, que me levou. O Nelson Siroski, que eu tinha Nelson grande Siroski. contato lá, que ele, quando dirigia a TV Catarinense aqui, ele levava a gente ali na sala dele, eu ia na redação toda hora, sabe? Na TV Cultura com o saudoso Darcy Lopes. Darcy Lopes. E uma pessoa que eu não esqueço, eu falo sempre o Roberto Alves, né? Que deu um... Nem me conhecia. É Vai mesmo? entrar no vídeo agora. Osmar Teixeira tinha um programa lá do Alfred, Uhum. e entrava de férias, faz esse programa aí, te mete lá. E daí não tinha teleprompter, no início a gente tinha que fazer teleprompter, levava cartolina, né? Você via na Pendurava a cartolina. cartolina. Eu não, o câmera segurava a cartolina para a gente fazer, para ler a notícia. Depois, de sacanagem, o Darcy tirava a cartolina. Sem nada, mesmo, está lendo uma notícia, ele tirava a cartolina. Falei, puxava e escondia, te vira agora. Improvisa. Improvisa. Sabe, então foi... A TV era a única, né? Pô, a TV respeitada para burro. E depois a RBS fez alguma concorrência. Moacir mas Pereira trabalhou contigo também? Moacir trabalhamos juntos na RBS. Ele trabalhava no Jornal do Almoço, eu trabalhava no Bom Dia Santa Catarina. Depois na Barriga Verde era comentarista, daí ele saiu. Eu fiquei no lugar dele, ali na Barriga Verde, comentarista. E o Moacir viajamos muito. Aí pelo Brasil, Moacir Pereira, tivemos no Xingu, tivemos companhia de viagem, muitas viagens. Miguel Livramento? Miguel Livramento também. Miguel Livramento era fácil de provocar, né? O programa de esporte, eu tinha um programa na Barriga Verde, começava 1 hora, quando terminava o esporte. E a gente sempre dava uma cutucada. Quando o Miguel estava saindo na porta, a gente xingava ele para ele voltar, ele voltava. Era bom, gozado, né? Gozador. Como era bom de trabalhar. É um grande figura, faz muita falta, né? Tu és havaiano, né? Eu sou havaiano, Batistote, meu conterrâneo. Ex-presidente. Grande Quido. Presidente vencedor. Quido, vencedor, né? Precisa ser reconhecido. E o Fenelon Damiani, também lembrasse o Fenelon Damiani? O Fenelon era a estrela número 1. A Rádio Santa Catarina teve uma passagem gozada. Tem tempo ainda, rapidinho? Tem. Tá. Vou contar aqui uma história da Santa Catarina. Santa Catarina, eu conheci o Fenelon, que tinha um programa, era o programador da rádio, vozeirão danado, né? Tinha o Serpa, tinha o Souza Miranda, tinha o Fenelon Damiani, tinha o Heraldo Monteiro, na época, assim que ele veio para cá. Como eu me dava bem com a doutora Milka, eu disse, doutora Milka, eu tenho um parente que tem uma voz belíssima, é um apresentador daquele. Ele trabalhou na Rádio Nacional do Rio, na Rádio Tupi, o Aibil Barreto. O Aibil O Aibil está na cidade e eu queria... Pô, nós temos um programa às 10 horas, que é com Serpa, de música, né? Porque era
rádio em primeiro lugar no Ibope, tinha música saudosa aí, para aqueles namorados, aquele pessoal que está mais saudoso, assim e tal. Pô, por que a gente não bota um noticiário das 10 até as 11? Eu tinha o Amilcar, eu tenho O Aibil Barreto. o Aibil Barreto para apresentar para o senhor. E ele era muito certinho. Levou o Aibil, lá na rádio, ali no edifício Saía. Viu, conversou e tal. Ficou contente, mostrou o currículo, realmente um currículo extraordinário, que era muito Rádio inteligente. Nacional e Rádio Tupi. Não, inteligente, ele falando, ele fazia, interpretava um editorial, que era uma coisa. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, como eu estou contente aqui com o Ibope, recém tinha saído o Ibope da rádio, e eu era o único da rádio que podia dirigir o Dodge Dart do Dr. Amilcar, para entregar, para botar, recolher as cartinhas nos baús que ficavam na cidade, que media o Ibope, né? Pela cidade toda. O Dr. Amilcar saiu o resultado do Ibope, a gente está na frente da Diário da Manhã, que era a principal concorrente, né? Tinha o Volta da Luz ali, o Valtinho, que tinha um programa bom de manhã, tinha uma audiência... Walter Filho. Walter Filho, tinha uma audiência danada, era o número 1 da Diária, a gente conseguiu passar. Mas lembramos também do Walter Souza, né? Souza também, trabalhamos juntos. E daí acontece o seguinte, não, vamos na Linda Cap, jantar hoje, pagar uma janta para vocês. Então nós fomos na Linda Cap, levamos o Aibil também, foi Souza Miranda, foi a maioria do pessoal da rádio que trabalhava ali. Fomos lá. Jantamos, tal, tudo bem. E no dia seguinte o Aibil ia estrear no programa. O Silvio era o gerente da Linda Cap. Conhecia Silvio, né? Sim, claro. Silvio era o gerente da Linda Cap. Aí todo amigo falando, viu a conta, somou, ele era detalhista, claro, ninguém roubava ele. Ele era um cara bem certinho, né? Assim Controlador. Controlador. E tal, fez as contas, tal. A gente não notou. Mas daí eu saí e me encontrei com o Aibil, logo depois tinha um restaurante Alvorada, na frente do edifício Saía, 24 horas, lembra do Tufi? Eu ouvi falar, não lembra? ouvi falar. É um restaurante 24 horas, na época já tinha, hoje não tem em Florianópolis. É. Naquela época tinha 24 horas. O Aibil me chamou, primo, assim, ó, trouxe lá um litro de uísque, filho da puta. Trouxe lá um litro de uísque. Já fiz uma permuta com a Linda Cap. No programa de puta merda. Tu falaste do Dr. Amilcar, Aibil? Eu falo depois. Eu disse, não, vamos lá pagar esse negócio. Daí fui falar com o Silvio. Silvio assim, não, eu não vou cobrar. Eu já sei, eu não vou cobrar. Eu já falei com o Arlindo lá, o senhor Arlindo já disse que pode dar de presente lá para o Aibil. Pois o Aibil, no dia da estreia do programa, o Dr. Amilcar em casa, ele tinha um rádio no banheiro, na cozinha, na sala e no quarto dele. Porque ele era muito obediente e comercial. Era nas 10 horas, tinha que sair o comercial às 10 horas. Sim. E não tem aquele negócio de vamos cortar o comercial aqui, esse aqui, botamos depois. Não, tem que sair tudo como está no mapa. Então, daí ele queria escutar o Aibil. O Aibil começou o programa bem, de repente assim, olha aqui, ó, era o nome do Tufi, né? Ó, esse Tufi Charmuta, que é aquele nome palavrão contra a mãe, né? Sim. Que se diz em árabe e coisa. E outra coisa, Florianópolis só tem vagabundo, sem vergonha na política, são todos uns vagabundos. E agora eu estou aqui no rádio o seguinte, eu quero acabar com a vida de vocês. Vagabundo comigo não se cria, ladrão, corrupto. Rapaz. Programa ao vivo. O doutor Amilcar veio correndo na rádio, morava num hotel aqui perto da rodoviária antiga. Sim. E veio na rádio ali, o Aibil estava bêbado com litro de uísque fazendo o programa, na estreia do programa. De manhã? De noite, 11 da noite. 11 da noite. Daí eu me ferrei. Só não fui para a rua porque ele teve assim, me olhou a minha vida pregressa na rádio, né? Mas realmente Sim. Eu fui o responsável. E o Aibil na brincadeira fez lá no... Mas saiu da rádio o Aibil, não? Daí o Aibil saiu. Na hora. Ele tinha um bordão, né, o Aibil, que ele falava no programa, que depois foi para outra emissora, né? Ele não foi para outra emissora depois? Ele trabalhou na... Não sei se foi na Guarujá. Ele tinha um bordão que as pessoas diziam que era acorda putada, hoje é teu dia. Isso aí eu ouvi muitas histórias a respeito. Aibil, mas era espetacular. Bom, Vânio, o papo foi bom, né? Acho que lembramos de grandes gerações da comunicação, as suas histórias de vida, as suas histórias profissionais. E que só lembrar de um cara, o Zico, né? Quem é que não conhece o Zico? José Carlos Soares. Zico. Só que é Praia Brava. Trabalhamos no Correio do Povo, ele era rápido. Repórter, né? Grande Zico, grande figura
do Estreito, né? Ele era do Estreito. Hoje está na Praia Brava. Vânio, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a tua história foi eternizada nos anais da TV Câmara, não só a sua história profissional, mas a sua história de vida. Obrigado mesmo. Tudo bem, eu que agradeço. A gente faz aquilo que pode, né? Mas vamos continuar, né? Graças a Deus. Firme e forte. Tem muita fé e já me livrei de alguma doença meio feia aí. Mas estou aqui, ó. E com a memória boa, hein? A memória tá boa. A memória boa, né? Não perco e eu me inspiro muito, eu sou homem da madrugada, sabe? É de madrugada que eu monto todo o meu escrito do dia seguinte. Que maravilha. Tá bom? Vânio Borges, jornalista, contando a sua história profissional e de vida aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que tem a supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção geral da jornalista Carla Silveira. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.